Amigo torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo aqui no canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo dessa semana. Começou mais uma semana na Colina Histórica, que é semana importante, né? Semana, amigo torcedor, de estreia do Vasco no Brasileirão. Quinta-feira tem Vasco e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, e é claro, aqui no canal do Gigante Vasco, durante esses próximos dias, eu vou trazendo a você tudo o que vai acontecer nessa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2026. Além disso também, trazer muitas outras novidades, inclusive neste vídeo. Já teremos aí um Acorda Vascão bastante agitado, com boas notícias, nova contratação, saída, que deixa o vascaíno aí com uma pulguinha atrás da orelha, e o técnico Fernando Diniz feliz. Uma nova dupla que apareceu aí no jogo de ontem contra o Boa Vista em Bacaxá. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente já falando sobre essa partida de ontem, né, que aconteceu em Bacaxá, jogo entre Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco que fecha a partida com certa superioridade, né, o Vasco que teve total controle da posse, fecha o jogo com 67% da posse de bola, chegando 5 vezes ao gol aí do Boa Vista. O Boa Vista, inclusive, que levou durante aí a partida alguns perigos ao gol do Daniel Fusato, mas que no final de tudo o goleiro inclusive deu conta do recado, foi muito bem. O Vasco conseguiu sair do jogo sem levar nenhum gol. Uma partida interessante do Vasco, até como eu trouxe ontem já até no pós-jogo, pontos positivos durante os 90 minutos, assim como também, sem dúvida nenhuma, pontos negativos, né? O Vasco que foi muito bem na parte ofensiva, com bons jogos de Andrés Gomes, de Johan Rojas, de JP, mas defensivamente o Vasco sofreu talvez sustos que não poderia estar sofrendo contra um Boa Vista. O Vasco levou ali durante 90 minutos perigo. O Daniel Fusato teve que trabalhar. Por isso, inclusive, que eu destaco a atuação do goleiro. Mas fica o questionamento. Será que um Vasco, enfrentando um Boa Vista, deveria ter sofrido tanto? É uma pergunta. E ontem o Diniz foi perguntado, inclusive na entrevista coletiva, sobre o que ele achou da partida, e eu, Lucas, trago nesse Acorda Vascão as palavras do técnico Cruz Maltino para você. Acho que é uma vitória importante, o fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time da maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. Quer fazer mais uma? Amigo vascaíno, então, como você viu aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz sobre o que ele achou da partida de ontem do nosso Vascão. Mas eu quero algo mais individual. O Vasco jogou, né, bem, de fato, sofreu defensivamente, entretanto, ofensivamente conseguiu criar oportunidades, principalmente na segunda etapa. Só que o que mais me destacou, aliás, o que mais podemos destacar na partida de ontem do Vasco, ao meu ver, foram pontos individuais. Falo, por exemplo, do João Vitor, na lateral esquerda de forma improvisada. Falo do próprio goleiro Daniel Fusato. Mas eu não posso deixar de pontuar 2 jogadores do setor ofensivo, 2 colombianos, 2 compatriotas, que jogaram muita bola, Gomes e Rojas.
Gomes deu 2 assistências. Aliás, Rojas deu 2 assistências. Gomes marcou um gol. O Vasco chegou com tudo ontem, tendo esses 2 colombianos no setor ofensivo. E o que Diniz pensa deles? Diniz falou. Eu também, nesse Acorda Vascão, antes de trazer muitas outras informações para você, trago um pouquinho das palavras do Diniz sobre Rojas e Gomes. Se liga só. Pode ser uma das possibilidades, mas ele joga muito também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Então é uma das possibilidades dele jogar do jeito que ele jogou hoje. Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar com os 2 lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode, de fato, ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Fusato hoje teve O torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né? O técnico Fernando Diniz, de fato, muito animado com Andrés Gomes e Johan Rojas. E não poderia ser diferente, né, amigo? 2 jogadoraços, cara. Jogam muita bola. Muita bola. E ontem a atuação desses 2 atletas aí merecem, de fato, elogio. O Vasco está muito bem servido, cara. Muito bem servido com esses 2. O Gomes como mais um atacante, né? O Rojas como mais um meia. Que notícia boa, cara, ter esses 2 atletas aí à disposição técnico Fernando Diniz para 2026. O Diniz, inclusive durante a entrevista coletiva, ele fala do Ryan. Ele cita, ao citar o Gomes, ele cita também o Ryan e diz que o Gomes é um jogador que se assemelha em certas características ao Ryan. O Vasco vai sentir falta do Ryan para a temporada de 2026, mas o Vasco também terá um grande atacante que é o Gomes para essa temporada também que está por vir. E até falando em Ryan, tá já passando para os próximos assuntos desse Acorda Vascão, o Ryan que chegou ontem na Inglaterra e hoje, na segunda, vai realizar os exames médicos para assinar o seu contrato com o Bournemouth, tá? A transferência foi finalizada em 24.700.000 libras fixas, mais 5.600.000 libras em bônus. O Vasco vai receber 70% do valor da transferência à vista, ou seja, o Vasco vai receber praticamente o valor fixo da transferência à vista e o outro restante, valor em bônus, vai ficar para o Ryan. Ou seja, o Ryan praticamente abriu mão do valor à vista, deixou com o Vasco da Gama e o restante, incluindo a meta e as bonificações, serão de Ryan, da família e também dos seus empresários. E agora é o Vasco ir ao mercado buscar uma peça de reposição para o atacante, né? Um grande jogador, é claro, o Vasco não vai conseguir achar um Ryan no mercado da bola, mas o Vasco da Gama hoje tem que ser criativo. Diante dessa criatividade, o Vasco conta com uma pessoa muito estratégica ao seu lado, que é o Giuliano Bertolucci, para ajudar o Cruz Maltino a procurar nomes no mercado da bola. E tem um nome agenciado pelo Giuliano Bertolucci, que o técnico Fernando Diniz já observou, inclusive, lá no Santos, durante o período em que passou no Clube Paulista, que está aí, pronto para ser negociado, que é o David Washington. David Washington, um jogador que foi cria das categorias de base do Santos, inclusive foi emprestado ao Santos no ano passado, jogou todo o segundo semestre no Clube Paulista, foi vendido ao Chelsea no ano de 2023 pelo valor de 16 milhões de euros, mas não está tendo muita minutagem por lá. E a informação, amigo torcedor Cruz Maltino, é que o David Washington, de acordo com os amigos do Papo na Colina, é um nome que hoje ganhou muita força nos bastidores de São Januário. É um jogador hoje que a diretoria Cruz Maltino entende como grande potencial para fechar com o Vasco da Gama. É uma joia que, de fato, precisa ser lapidada, e esse é um perfil que o Vasco busca de reforços nessas últimas janelas de transferências. Tem pouca idade, definitivamente. Tem aí também, de forma negativa, a adaptação que ele não conseguiu ter em território inglês. Chegou até a disputar o Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Santos, foi bem, disputou agora, como eu trouxe a vocês, o segundo semestre do ano passado, pelo Santos, também emprestado pelo Chelsea, mas acabou não conseguindo ter o mesmo desempenho que no primeiro momento no Clube Paulista e por isso acabou
retornando à Inglaterra. Hoje ele atua no Sub-21 do Chelsea, está disputando de fato alguns joguinhos, mas é pouco para aquilo que o atleta e as pessoas que estão à sua volta pensam para o jogador. Um atacante moderno que pode atuar centralizado ou caindo pelas pontas, uma característica bem semelhante ao do próprio Fernando Diniz. Então, o nome que está aí na alça de mira do Vasco, será uma semana importante até para a definição desse jogador. O Vasco busca uma peça de reposição para o Ryan, agora que foi confirmada a venda do atleta para o Bournemouth. E ontem, o Diniz falou inclusive sobre a questão envolvendo reforços, e eu trago aqui, sem dúvida, as palavras do treinador para você. Se liga só. Mais uma galera pro Vasco. No fundo ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, mas a gente está atrás, selecionando bem quem a gente quer trazer, procurar ter precisão, a gente errar pouco. Contratar, eu sempre digo, contratar é sempre difícil e com carência de recurso financeiro se torna ainda uma tarefa mais árdua. Permite mais. Amigo vascaíno, como você viu aí? Seria um bom reforço? David Washington, e você concorda com as palavras do Diniz? Coloque sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre uma saída, que inclusive eu vinha confirmando com vocês nos últimos dias, né? Inclusive ontem eu trouxe essa informação, mas só para trazer detalhes. Nosso amigo Vene Casagrande trouxe isso ontem, então só quero detalhar sobre a saída do Paulinho. Paulinho é o mais novo reforço do Fortaleza, atleta que quase fechou com o Galo no ano passado, mas acabou não sendo liberado pelo Vasco e nesse momento acertou o contrato com o clube nordestino. Paulinho vai, Vasco e Fortaleza dividem os direitos econômicos do Paulinho, 50% para cada. O Vasco libera o lateral direito de graça para o clube cearense, algo que sinceramente eu, Lucas, não consegui entender. E durante esse contrato entre Paulinho e Fortaleza, o clube nordestino tem a possibilidade de efetuar a compra de percentual dos direitos econômicos do jogador ao longo do contrato de forma obrigatória. Por exemplo, se o Paulinho jogar 25 partidas com a camisa do Fortaleza, Fortaleza é obrigado a pagar $150 mil ao Vasco. Esse pagamento, algo em torno aí de R$800 mil, dará ao Vasco dará ao Fortaleza mais 10% do Paulinho. Se o Paulinho chegar a 40 partidas, Fortaleza é obrigado a comprar mais 10% por $150 mil. Ou seja, Fortaleza poderá comprar no total mais 20% do Paulinho junto ao Vasco pelo valor de $300 mil, algo em torno aí de R$1.400.000. O contrato de Paulinho com Fortaleza vai até dezembro de 2030. Informação que eu tenho é que o projeto de carreira, a questão salarial, tudo que Fortaleza colocou na mesa do Vasco foi até superior à proposta que o Paulinho recebeu lá do Atlético Mineiro no meio do ano passado. Entretanto, mesmo diante dessa situação, amigo torcedor Cruz Maltino, né, o Vasco acabou optando por fazer negócio para o Paulinho apenas agora. Eu acho que para o Paulinho, para o Vasco, seria melhor ir para o Atlético. Mas o Vasco optou por liberar o atleta apenas nesse momento. Uma pena, cara. Uma pena aí essa situação. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa tua segunda-feira. E já já eu estarei de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!